Bom dia a todos. Eu sou o professor Alex Nina, graduado em Administração e Geologia, especialista em Gestão de Finanças, mestre em Gestão de Recursos Naturais e doutor em Desenvolvimento Sustentável. A aula de hoje é sobre e-commerce. Sumário, essa aula é dividida em 4 tópicos. Primeiro, nós trataremos de uma introdução, onde nós apresentaremos a evolução do e-commerce. Depois, os tipos de e-commerce, B2C, B2B e C2C. Por fim, marketing e vendas. E na última parte, nós trataremos do mix de marketing e e-commerce, com os 4 P's do marketing tradicional: produto, preço, praça e promoção. O objetivo geral é explorar a aplicação do e-commerce ao mix de marketing. Os objetivos específicos são apresentar o conceito de e-commerce, bem como seu crescimento recente, identificar os tipos de e-commerce e compreender a relação entre marketing e vendas. Introdução. E-commerce é a mesma coisa que comércio eletrônico, que significa o uso da internet, da web, para realizar transações comerciais. É feita por meio de equipamentos eletrônicos, como computadores, tablets e smartphones. Tem seu início formal em 1995, com a empresa Netscape.com, quando ela começou a fazer anúncios pagos, ou seja, a monetizar anúncios na internet. A evolução recente do e-commerce a nível global mostra uma tendência de crescimento. Aqui os dados estão desde 2014, nós vimos aqui um crescimento maior em 2020, que foi o ano da pandemia. Para essa fonte aqui se projetou os anos de 2021 e 2022, mas você percebe que essa tendência ela já existia antes mesmo da pandemia. E onde é que vem crescendo mais no mundo? Justamente no nosso país, o Brasil. Aqui, conforme essa fonte cola de 2022, o Brasil é o país onde o e-commerce mais cresce, seguido da Argentina, depois da Turquia, no ranking aí de 20 maiores países. E no Brasil, considerando as regiões, onde está crescendo mais é no Nordeste. Isso aqui é o faturamento do e-commerce no primeiro trimestre de 2021 em comparação ao mesmo período do ano anterior. E nós percebemos que no Nordeste o e-commerce cresceu 2,6 pontos percentuais. Cresceu no Norte, cresceu no Sul, e no Centro-Oeste e no Sul. Ela teve uma redução aqui no Sudeste, porque isso aqui é medido em percentual em relação ao total do país. Não quer dizer que diminuiu no Sudeste. Aumentou, mas no ritmo menor em relação às outras regiões. Então, o Nordeste hoje ele tem 14,6% do e-commerce do Brasil, o Norte 2,1%, o Centro-Oeste 6,2%, o Sudeste 63%, ainda é maior, embora sua participação venha reduzindo, e o Sul 14,1%. Então, a região Nordeste, aqui onde está o nosso querido estado da Bahia, é a região onde o e-commerce vem mais crescendo no país. Os tipos de e-commerce, nós temos o B2C, que é Business to Consumer, ou seja, da empresa para o consumidor. Aí nós podemos ter os tipos de B2C, lojas online, serviços online e leilões online. Exemplo de lojas online, a Amazon. Serviços online, nós podemos ter um curso online, por exemplo. E leilões online, a própria Bolsa de Valores é um tipo de leilão online, porque as ações são negociadas hoje nos home brokers da corretora, ou seja, tudo pela internet. O B2B é o Business to Business, e é da empresa para empresa. Isso aqui, pessoal, acontece, por exemplo, quando a gente vai num site como o da Magalu, por exemplo, e você vê lá um produto que está vendido e entregue por Multiloja. Ou seja, você está comprando da Magalu, mas antes disso tem uma relação da Multiloja com a Magalu.
A Multiloja, ela vendeu, digamos assim, para a Magalu, uma empresa vendendo para outra. Isso aqui é o business to business. Tudo um processo também online. E existe o C2C, que é consumer to consumer, do consumidor para o consumidor. Exemplo, OLX. Tá? Você pode ir lá anunciar um produto que você não quer mais e vender para alguém pela internet. Marketing e vendas. É importante, pessoal, a gente relacionar esses dois termos. Porque o marketing ele tem como objetivo chamar a atenção e criar um relacionamento com o cliente. A vendas, o objetivo é vender, sendo bem claro aqui, porque ele é uma consequência de um relacionamento. Essa venda ela não acontece por acaso. Imagina que eu presto consultoria de trabalho acadêmico. Imagine que eu chegue com você e fale, olha, eu quero 3.000 na minha consultoria. Você que não me conhece, não tem nenhum relacionamento comigo, não vai fechar negócio. Para eu poder fechar um negócio online, eu tenho que criar um relacionamento. Ou seja, a venda só acontece depois que se trata o marketing, né, que se faz todo o serviço de marketing. Essas duas coisas elas estão correlacionadas. Então não tem como a gente falar de e-commerce sem falar de marketing digital. Duas coisas estão estritamente linkadas. Só para dar exemplo, vocês já viram o filme do Coringa? Logo no início do filme, ele está com cartaz lá fazendo o show dele. E ali ele está fazendo marketing, ele está chamando a atenção das pessoas que passam na rua. Se a pessoa quiser comprar o ingresso de circo, ela não vai comprar com o Coringa. Depois ela vai para um outro cara que está vendendo os ingressos. Para vocês verem como isso diferencia, no geral, nas empresas. Importante destacar que ambos têm o foco no cliente. Então, cliente, pessoal, é um termo genérico, utilizado para todos aqueles que possuem relação com os produtos e serviços oferecidos pela empresa, no sentido ajusante da cadeia produtiva. Então, nós temos aqui a cadeia de demanda, aqui o produtor inicial, fornecedor, fabricante, distribuidor. Nesse sentido aqui do produtor inicial para o consumidor, é a jusante, tá? Que a gente chama da cadeia de demanda. Então, suprimentos. Se uma empresa está aqui, a empresa fornecedora, todos esses daqui são meus clientes. Não só o consumidor final. Não só a pessoa que vai consumir no final o produto. Todo mundo que está jusante. Porque às vezes o fabricante, por exemplo, tem as suas normas para aceitar os insumos que eu estou fornecendo. Eu preciso cumprir alguma norma de qualidade, ambiental, enfim. Então tem que ter essa ideia do que é cliente. Claro que todo mundo deriva aí, está linkado ao cliente final. Aqui está consumidor, mas a gente tem que entender que essas nomenclaturas possuem definições diferentes. Então, no mínimo, existem 3 categorias de clientes finais, considerando esse que está no final da cadeia de suprimento. O usuário é aquele que faz uso do produto. Vamos pensar na seguinte situação. Você tem um irmão pequeno, um bebê de 6 meses, e sua mãe lhe dá dinheiro para você comprar um brinquedo para esse bebê. Se compramos um brinquedo para o bebê de 6 meses, ele é o usuário. Tá? Então você vai lá e compra, ele é o usuário, ele que vai usar aquele brinquedo. O comprador é aquele que efetua a transação de forma monetizada. Por exemplo, o dinheiro usado para a compra do brinquedo veio dos pais. Então sua mãe e seu pai lhe deu dinheiro. Eles são os compradores. O consumidor é aquele que escolhe o produto ou serviço. Exemplo, o brinquedo foi escolhido por você. Ou aqui nosso exemplo é a irmã mais velha do bebê. Então a gente tem que entender isso aqui. Por quê, pessoal? Quando a gente está no digital, nem sempre são as mesmas pessoas. Até mesmo no físico, como no exemplo que eu dei. Eu vou dar o exemplo do curso de dieta online, que esse exemplo é real. Ele colocou o curso online para dieta, focando todo o marketing para pessoas obesas. Aqui no nosso exemplo, o Homer Simpson. E o curso não estava conseguindo as vendas esperadas. E aí eles foram analisar as poucas vendas que estavam tendo, perceberam que o perfil do público não eram pessoas acima do peso, mas sim pessoas que já eram saudáveis, já tinham uma boa alimentação e queriam comprar o curso para pessoas queridas que precisavam entrar numa dieta. Como se a Lisa Simpson comprasse um curso para o seu pai. E aí eles reformularam o marketing do curso
voltado mais para esse público-alvo, e assim eles tiveram as vendas que almejavam. No e-commerce, o estudo dos clientes e a definição do público-alvo conta com a facilidade da internet. Então você consegue entender melhor o perfil dos seus clientes com a chamada ciência de dados. Você pode usar o Google Analytics, formulários online, muitas vezes gamificados. Essa é uma das vantagens. Vamos falar agora do mix de marketing aplicado ao e-commerce. Nós temos o marketing tradicional, que o mix de marketing tradicional ele surgiu na década de 50, mas os 4 P's, que são os mais difundidos, surgiu com Jeremy McCarthy em 1960. São os 4 P's: produto, preço, prazo e promoção. Isso é o básico do marketing, que qualquer profissional de marketing tem que saber. Existe também os P's do marketing digital. Existem aí 7, 6 P's, vários autores que vão colocar P's diferentes. Um deles, um dos best-sellers no Brasil, é do Conrado Adolfo, que é um brasileiro, ele propôs isso em 2011, que são os 8 P's do marketing digital. Pesquisa, planejamento, produção, promoção, vocês veem que aqui repete, publicação, precisão, personalização e propagação. Tá? É importante a gente entender que os P's do marketing digital não substituem do marketing tradicional. Na verdade, muitos autores argumentam que o marketing digital não tem nada de muito diferente em relação ao tradicional. É simplesmente uma adaptação. Inclusive, é importante que você entenda os 4 P's para você estar no digital. Essa é a base para você fazer um bom marketing e, consequentemente, um bom e-commerce. Então, pessoal, nessa aula nós vamos focar nos 4 P's, ok? Como falei, a base. Esses outros P's aqui nós vamos ver em outra aula. Nós vamos agora explicar cada um deles e relacionar com o e-commerce. Primeiro P de produto. Produto, pessoal, é um termo genérico. Tá? Muitas vezes usado como aquilo que a empresa vende. Então pode incluir bens tangíveis e serviços intangíveis. Alguns autores diferem produtos de serviços, como se o produto só fosse algo tangível. Mas, no geral, se usa muito como no sentido genérico, né? Inclui tanto coisas materiais como imateriais. O que é importante a gente entender é que os produtos possuem um ciclo de vida. Então, o produto, quando ele vai ser inserido no mercado, quando ele é posto, ele é um ponto de interrogação, porque não se sabe se ele vai ter sucesso ou não, a princípio. Você tem estudos, mas não se sabe. Se ele começar a ter sucesso e começar a ter um crescimento nas vendas desse produto, ele passa a ser uma estrela. Nesse momento, ele contribui para o caixa da empresa, que geralmente ele está custando, está tirando o caixa da empresa, que ele está contribuindo enquanto está crescendo. Aí depois ele passa por um estágio de maturação, que a gente chama de vaca leiteira, tá? Que ele começa a diminuir as suas vendas, mas ainda está gerando lucro para a empresa. E depois o estágio de declínio, que é o chamado abacaxi. Tá? E assim, como é que a empresa deve manter o crescimento? Ela sempre tem que estar inovando, mudando a estratégia, inovações constantes. E o e-commerce é hoje uma grande forma de fazer com que os produtos das empresas não entrem em declínio. Na verdade, a empresa que não for para o e-commerce provavelmente vai entrar em declínio. Exemplo, os bancos, que está o aplicativo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco tradicional, ele tinha muito lucro com as agências físicas. Mas aí vieram os bancos digitais, como o Nubank, Banco Inter. E se o Banco do Brasil não reage, não vai para o e-commerce, ele ia para o declínio. Então ele teve que fazer alguma coisa para retomar aqui o ciclo. A ideia é que a empresa sempre retome esse ciclo antes dele entrar em declínio. Tá? E o e-commerce ele ajuda nesse sentido. Não é que ele ajuda, hoje ele é fundamental. O segundo P é de preço. E a gente tem que diferenciar preço de valor. Tá? Preço, pessoal, é quanto custa em dinheiro a aquisição de um bem ou serviço. Ele é objetivo. Ao passo que o valor é quanto realmente vale para o cliente. Então, ele é subjetivo. Exemplo. Vocês já ouviram falar na dupla Sandy e Júnior? Uma dupla que começou ainda criança, na década de 90. E eles recentemente tiveram uma volta
Quando eles votaram, os ingressos estavam sendo anunciados nessa faixa etária de preço aqui, de R$ 2.500. A pergunta é, quem aqui na sala daria R$ 2.500 para assistir o show do Sandy Júnior? Ah, professor, não tenho. Imagina que você estivesse. Quando eu faço essa pergunta, muita gente responde que nem se tivesse daria. Porque para essas pessoas não vale 2.500. Só que os shows estavam vazios ou lotados? Estavam lotados. Quer dizer, para muita gente vale. Então, para você pode não valer, mas para outra pessoa vale. Então, o valor é subjetivo. O preço, pessoal, é o mesmo. Não importa se você é um super fã da dupla ou se você nunca nem ouviu falar. E valor a gente não questiona, porque os valores são do cliente. Não são os nossos valores, são os valores do cliente. E aí você só vai compreender para fazer a melhor proposta de valor para o cliente. Dito isso, existem dois tipos básicos de precificação. A baseada na oferta, que são os custos de produção que você leva em conta. E ela tem a estratégia de negócio de preço. O que é que você busca? A economia de escala, para você produzir de muito, e margens baixas. Por exemplo, a Ford, lá no início do século XX, ela produzia vários carros padronizados a um custo baixo, colocava a um preço popular para as pessoas comprarem. Ela lucrava muito pouco por cada carro vendido, em termos de percentual, só que eram muitos carros vendidos. Então, Ford foi um dos homens mais ricos do mundo, aplicando essa estratégia. Outro tipo de precificação é pela demanda. Aqui, você não vai olhar para os custos de produção, você vai olhar para a demanda do mercado, para quantas pessoas aceitam pagar pelo aquele produto, independente de quanto ele custou para produzir. A estratégia de negócio é de valor, focada aqui na diferenciação e nas margens altas, ou seja, um percentual de lucro em relação ao custo alto, no caso aqui a receita alta. Aqui você pode ter produtos que são únicos, exemplo, obra de arte aqui, é um custo de produção bem baixo, mas tem um grande valor porque tem o nome do artista, enfim, tem os critérios lá dos artistas para você ter valor. Ou então, por exemplo, o álcool gel na época da pandemia, ele foi vendido a um preço muito acima do preço do custo de produção, porque ele virou um item de valor para aquela época, né? Todo mundo queria se proteger. E aí a demanda do mercado fez o preço elevar. O importante é que para o digital é possível você criar, você usar a estratégia tanto de preço como valor. Olha só o exemplo do e-commerce gerando valor à medida que promove mais comodidade ao cliente. Tá? O iFood. O iFood você não precisa mais cozinhar, você não precisa mais nem ir ao restaurante, você pode poupar seu tempo de ir ao restaurante, poupar seu tempo de cozinhar, e aí é mais cômodo. Por isso que está tendo bastante sucesso, né, esse modelo de negócio. E ele é online, porque você precisa ter o aplicativo e ter a internet para fazer a requisição do pedido, da comida. Outro exemplo são os cursos de faculdade EAD, que proporcionam redução de custos operacionais, dando margem financeira para que a empresa reduza o preço dos produtos. Esses cursos eles costumam ser mais baratos, justamente porque eles têm menor custo de produção. A faculdade já não precisa ter toda a infraestrutura, geralmente trabalha com menor número de professores, então menor custo salarial, geralmente só tem um polo com poucos ali funcionários, não precisa ter uma coordenação grande. É por isso que elas conseguem ser bem baratas e competir por preço, tá? Não necessariamente por valor. Então, o e-commerce pode ajudar em ambas as estratégias de precificação. Vamos falar da praça agora. A praça, pessoal, é a logística para levar o produto do local onde foi produzido até onde o cliente poderá adquiri-lo. Então, novamente aqui nossa cadeia de suprimento, que é importante para a gente entender a praça, tá? Porque a praça ela não é só o local de venda daquele produto, e sim toda essa logística aqui, para se chegar o produto no consumidor. No e-commerce, muitas vezes se trabalha com o transporte de produto físico, sendo importante o fluxo de informação. Aqui está só o fluxo de produto, mas a cadeia de suprimento também tem um fluxo de informação.
Então, quando você, por exemplo, pede um tênis pela internet, isso aqui é um exemplo real, um tênis que eu pedi, você pode ficar acompanhando, e o cliente ele tem como ficar acompanhando em que parte da cadeia lá está o seu produto. Quando é que ele vai chegar, qual é a previsão. Isso é uma informação importante que agrega valor para o cliente. Afinal, o cliente fica na expectativa de receber o produto. E ele almeja que chegue no prazo determinado ali, quando ele fez a compra online. Tá? Outra questão importante da praça é a cobertura geográfica. Porque trata aí com um centro de distribuições. Então, quanto menor a empresa, menor será a abrangência geográfica de sua praça. Isso, no geral, para o físico. E vale para o e-commerce de serviços. Por quê? Eu vou dar o exemplo do meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que ele, logicamente, é em português. Então, ele não abrange a praça da língua inglesa. Perceberam que a praça não é só geográfica? A questão cultural entra também na praça. O canal Pavulagem, que é outro canal do YouTube, tem uma praça restrita ao estado do Pará, lá de onde eu venho, ou a paraense que mora em outros estados, ou pessoas que conhecem a cultura paraense, porque é um canal de piadas, de humor paraense, que as piadas são bem regionais. Então, se você não conhece a cultura paraense, você não vai entender as piadas. E aí vocês devem estar se perguntando, o que significa pavulagem? Eu posso traduzir para vocês. É crocodilagem. Pegando aqui o nosso termo do nosso querido estado da Bahia. Agora sim vocês entendem. A promoção. Promoção, pessoal, tá no sentido de divulgação. Muitas vezes as pessoas entendem como desconto, mas não é isso, tá? Promoção, o desconto pode ser até um tipo de promoção, mas promoção está mais no sentido de você promover, de você divulgar. É porque os consumidores eles não têm tempo de analisar minuciosamente cada produto. Portanto, as empresas devem elaborar estratégias de comunicação que os permita avaliar rapidamente o produto. Essa é a importância da comunicação. As principais formas de comunicação para divulgar o produto são propaganda, publicidade, venda pessoal, promoção de vendas, merchandising, marketing direto, relações públicas e também pós-venda. Tudo isso aqui entra na questão do P de promoção. Olha só, vender, pessoal, é o processo de tirar dúvidas. Muitas vezes você precisa mais ouvir do que falar. Porque lembra que o foco é no cliente. Se você começa a falar muito sem ouvir o cliente, você está focando em você. Porque você acha o produto bom, enfim, mas o que importa é o que o cliente acha. A promoção, no sentido de comunicação, ela é fundamental. No e-commerce, um dos principais receios é quanto à segurança. Então, as pessoas sempre ouvem falar nos jornais de golpes que foram feitos online. Aplicativos, enfim. Então, as pessoas são muito receosas de fazer. Embora algumas ainda caem em golpes que são relativamente simples, mas no geral está todo mundo muito receoso de ser enganado aí na internet. E aí, se eu oferecer dois produtos para vocês, um vendido online pela loja do Alex e outro vendido pela Magazine Luiza, qual dos dois passa mais confiança? É claro que é a Magazine Luiza, que é uma loja que vocês já conhecem. Essa loja do Alex você nem sabe de onde veio. Então, a questão da marca, do brand, ela é importante no e-commerce. É sempre importante no e-commerce mais ainda. Para que serve uma marca? Então, ela serve para facilitar o processo decisório. Imagina que você tem que escolher um celular. E existe toda a ficha técnica dos celulares, com vários indicadores aí, né? Memória, a nitidez da foto, a bateria, enfim, existe até a ficha técnica do celular, existem sites que comparam o celular. Só que assim, você tem que, para você fazer uma análise minuciosa, você teria que entender desses indicadores, né, dos itens que fazem o celular. E agora imagina isso multiplicando para vários produtos. As pessoas simplesmente não têm tempo de fazer essa análise técnica. Ninguém teria tempo nem conhecimento para fazer isso para todos os produtos. Ao invés disso, as pessoas preferem confiar numa marca. Eu vou comprar o celular da Apple, porque eu já sei que as características vão ser boas, por exemplo, né? Já que eu confio nessa marca. Eu não vou perder meu tempo analisando minuciosamente os principais aspectos desse celular. Posso olhar um aspecto ou outro, que os clientes geralmente olham, mas não de forma minuciosa.
Simplesmente a marca vai facilitar esse processo decisório, porque imagina se você tem várias marcas ainda, é mais fácil você confiar em uma e ficar com ela do que ficar comparando aí várias marcas de vários produtos. No e-commerce é muito importante a gestão da marca. Isso é feito através do chamado marketing de conteúdo, que significa uma modalidade que funciona em longo prazo, mas traz resultados consideráveis de geração de leads. Esse termo também é importante no e-commerce. Então, leads são contatos de possíveis consumidores que deixaram seus dados e suas informações pessoais ou profissionais, como e-mail, nome e telefone. E a partir desses dados, eu consigo fazer uma proposta de valor mais condizente com o perfil desse cliente. Nós aplicamos no marketing digital e no e-commerce o chamado funil de vendas. Que é isso? Isso é aplicado ao meu site online, ao meu canal no YouTube, enfim, se eu ver ali meu TikTok como um business, um negócio, eu também posso aplicar ao perfil no Facebook, a várias coisas. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que todo mundo que está na internet, que não nos conhece, são estranhos, que não conhece a nossa marca, o nosso produto, são estranhos. E nosso primeiro objetivo é atrair esse estranho, para transformá-los em visitantes. E aí existem várias ferramentas, blogs, redes sociais, anúncios, sites. Então, por exemplo, um blog bem construído, né, com boas palavras ali, e que esteja um conteúdo de valor, da importância do marketing de conteúdo, ele tende a ser bem ranqueado no site de pesquisa. Eu quero saber sobre o assunto de formatação ABNT. Aí tem lá o blog, vai atrair. Tá? Aí, no caso no YouTube, por exemplo, muitas vezes a capa do vídeo é importante para atrair. Uma capa chamativa, as pessoas tendem a clicar mais. Depois que essa pessoa entra no seu blog, na sua rede social, no seu anúncio, ela se torna um visitante. Aí você converteu ela em visitante. E aí agora o seu objetivo é capturar leads, informações dessa pessoa. Você vai usar Landscape, formulários, contatos, né, pedir o contato dessa pessoa. O próprio Google Analytics vai validar isso aí. Então você tem a geração de leads, que são essas informações. E aí você já começa a pensar na criação de um relacionamento. Ou seja, você vai ficar mandando e-mail, você vai estar produzindo conteúdo nas redes sociais de valor que essa pessoa esteja buscando, tá? E aí você começa a estabelecer um relacionamento com ela e ela vai virando cliente. A partir do momento que você oferece um produto com um determinado preço e valor para essa pessoa. Percebam que o funil de vendas ele vem nos dizer que não é simplesmente eu chegar e oferecer um produto, porque a pessoa vai achar estranho. Você tem que criar todo um relacionamento, passar por essas etapas. Isso aqui, no geral, é o que funciona, o que as grandes lojas utilizam também no digital. E a última etapa é quando esse cliente, essa pessoa, ela não só compra seu produto, como ela também divulga. Então é a recomendação. Ela vai nas redes sociais, no e-mail, compartilha seu vídeo. Ela se torna um promotor, um defensor ou um lover do seu produto. Algumas ferramentas típicas do e-commerce são a automação para você enviar e-mails para várias pessoas, o mail shipping. A análise e mensuração, o próprio Google Analytics faz isso, né, com os leads. Anúncios pagos, você pode anunciar ali no Facebook Ads para divulgar seu produto, né, online para um público-alvo. Ele vai direcionar ali para um público-alvo mais específico que queira esse produto, mas tem ainda como você potencializar essa divulgação dele. E técnicas de SEO, que são Search Engine Optimization. Otimização para mecanismos de busca, é chamada de marketing orgânico isso aqui. Você vai usar várias técnicas, como as próprias hashtags aí do Twitter, as capas de vídeo no YouTube, como eu falei, palavras-chave, enfim, para você chamar mais a atenção desse público ainda e fazer com que o seu vídeo fique melhor ranqueado, seu vídeo, esse produto, enfim, fique melhor ranqueado nos mecanismos de busca. Seja o Google, entre outros. Pessoal, para finalizar essa aula, nós temos um mapa mental. Tá? Nós começamos falando do e-commerce,
Apresentamos a tendência de crescimento global, e particularmente no Brasil, e mais particularmente ainda no Nordeste. Aí nós falamos dos tipos de e-commerce, que são B2C, B2B e C2C, né? Business to Consumer, Business to Business, Consumer to Consumer. O e-commerce são as vendas online e elas possuem uma estrita relação com o marketing digital. Então as vendas têm o objetivo de vender e o marketing de criar relacionamento. Lembro lá do Coringa. E aí nós focamos nos 4 P's do marketing, para explicar cada um deles e ver como a gente aplica o e-commerce, eles no e-commerce, né, dizendo. Então, o P do produto, o e-commerce, ele tem a função aí de renovar o ciclo de vida do produto. Nós temos aqui o exemplo do Banco do Brasil, criando o seu app ali para estar no digital. No preço, nós podemos tanto gerar comodidade, gerar valor, tá? Como reduzir preço. No caso da geração de valor, nós demos o exemplo do iFood, gera comodidade aí para os clientes. Na redução do preço, nós demos exemplo das faculdades à distância. Na praça, o que nós temos? Informações online de transporte, que são utilizadas, né, em toda a cadeia de suprimento, e a questão geográfica cultural. Lembram lá da crocodilagem? Tá? É um bordão típico do estado da Bahia, que ele vai ter uma conotação, inclusive, no online, para você definir a praça, o público-alvo ali do online. A promoção, nós falamos do funil de vendas, que é todo o processo de você criar relacionamento, capturar leads, converter ali desde do estranho a visitante, depois em cliente e por fim para um outro, que é o defensor dessa marca no meio digital. Atividade e produto. Nós falaremos, vocês vão ter que elaborar um plano de marketing de um e-commerce em grupo pelo OneDrive. Então, nesse plano de marketing, eu vou querer que vocês incluam produto, preço, prazo e promoção. Qual a estratégia de cada um dos P's no mix de marketing. Cada um, pessoal, tem um prazo. Então, esse trabalho vai ser realizado em etapas. E aí eu vou ficar dando feedback para vocês a cada etapa. Sempre com a etapa... uma etapa, você vai ter também as correções da etapa anterior. Tá? É um trabalho cumulativo. Cada etapa vale 25% da nota. Aqui as principais referências dessa aula. Esta e todas as aulas da disciplina estão disponíveis no meu canal no YouTube. Aqui na playlist vocês podem estar revendo. Quem for a aula pode ver, quem veio pode rever. Muito obrigado pela atenção.